Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Oral Sim, Clínica Slim e Colchões Probel. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, sempre trazendo um tema interessante para você, para melhorar a sua qualidade de vida. E olha, nós trazemos hoje, nesse programa especial, um convidado que já está na nossa programação, sempre nos ajudando, nos direcionando, sobre a pandemia, sobre o Covid-19. Como que tá essa contaminação? Usa máscara, não usa máscara? Tá na hora da gente recuar? Não tá na hora da gente recuar? Vacina tá funcionando? Não tá funcionando? Então a gente convidou hoje no Saúde em Pauta o Dr. Ivan Dantas, ele que é médico otorrinolaringologista, e sempre tá com a gente aqui na UP TV, trazendo informação durante a programação. E hoje ele vem trazer um panorama, o que hoje a gente pode esperar dessa pandemia, o que a gente pode esperar para amanhã, como a gente está vivendo hoje, o que vai ser a partir de agora, Muito obrigada, doutor Ivan, por aceitar o convite para gravar aqui com a gente, para estar conversando nesse bate-papo gostoso sobre o que a gente vai esperar, sobre a nossa realidade, A gente refletir sobre ela e nos proteger, é claro. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, Carol. É um grande prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir, tirar a dúvida do pessoal aí. Eu sei que é um momento de muitas dúvidas ainda. Acredite, todo mundo tem dúvidas. O maior especialista do mundo tem uma interrogação na cabeça sobre como vai ser o amanhã. O que eu vou passar é a minha impressão pessoal e a impressão de grande parte dos especialistas do que a gente está enxergando hoje no Brasil. E acho que é importante todo mundo acompanhar, porque realmente a gente está vivendo já como se nada tivesse acontecido. Se não fosse a presença das máscaras, a gente já está com tudo aberto, com tudo funcionando, desde escolas, boates e tudo mais, os eventos acontecendo, casamento, festas, tudo. E esse novo momento traz uma sensação de insegurança, Eu sei de pessoas que ainda estão restringindo os contatos individuais, pessoais, mas é um novo momento e, obviamente, a gente tem que ir aprendendo no dia a dia. Então, essa é a ideia, a gente continuar aprendendo, poder passar para todo mundo a melhor posição, a melhor postura. Então, muito do que eu vou falar aqui para você é o que eu penso ser o melhor e o que eu tenho acompanhado, o que a gente tem aprendido ao longo dessa epidemia aí, do que a gente pode fazer ainda para continuar se protegendo quando possível e quando necessário. Qual a sua avaliação sobre o cenário atual? A gente, como você disse, a gente já está aí nas festas, já está aí nas aglomerações novamente, tudo liberado, esporte, eventos culturais, festas, casamentos, porém ainda com o uso da máscara, Como você avalia esse momento na pandemia, A gente tem muitos casos ainda, queria uma avaliação sua, doutor. Carol, o Brasil conseguiu vacinar, o estado de São Paulo em especial, um percentual altíssimo da população, A gente tem aí da população adulta vacinada, mais de 88% da população do estado vacinada. Isso é um número que a gente não encontra nem nos países que estavam à nossa frente no início da vacinação, porque o brasileiro tem uma cultura de se vacinar, muito maior do que nos países do primeiro mundo, por incrível que pareça, tá? A gente sempre soube disso na área da saúde, mas isso a população não conhecia esse lado. A gente tem um Programa Nacional de Imunizações que é modelo para todos os países desenvolvidos do mundo, uma capilaridade, uma penetração na população que países com muito mais condições que a gente não consegue ter. Então, isso é um motivo de orgulho, O nosso SUS conseguir propiciar isso de uma maneira tão efetiva. Você vê, alguns meses atrás a gente estava aí discutindo se a gente teria vacina para todo mundo. Hoje a gente está falando que a gente já vacinou praticamente toda a população adulta, não vacinou ainda todos os adolescentes e crianças, porque não está aprovado, não esteve aprovado há um período muito longo. Eu acho que a gente realmente tem visto na prática, no dia a dia, tanto eu no consultório quanto os hospitais têm vivenciado um momento em que a gente não enxerga mais as pessoas doentes com a gravidade que a gente via no começo da epidemia. A gente continua tendo casos positivos, então eu vou falar para você que nesse momento eu estou acompanhando pacientes que estão diagnosticados com teste positivo
com Covid-19, mas que não tem mais evoluído com a mesma gravidade. E a única explicação plausível para mim é que a vacinação, sim, ela trouxe um benefício imunológico brutal e que transformou uma doença que matava 3% dos que realmente adquiriam e manifestavam a doença por uma proporção muito menor. Então, isso propiciou os hospitais estarem vazios, com pouquíssimos casos de internados e casos graves, tá? E uma quantidade de casos em circulação muito menor. A hora que a gente olha fora daqui, a gente vai para os países, né, que estão à nossa frente, ou que estavam à nossa frente, que já passaram pela segunda, terceira onda, Alemanha, Estados Unidos, Israel. A gente tem visto lá um aumento do número de casos, mas existe um detalhe: lá eles tiveram menos pessoas vacinadas, o percentual da população menor vacinado, nos Estados Unidos em torno de 65%, assim como Israel e na Alemanha, e mais ainda, muito menos pessoas pegaram a doença. Então, a imunidade natural que a população tem, né, é muito menor. No nosso país, a gente tem aí mais de 20 milhões de casos confirmados, o que eu, Ivan, sendo bem honesto, posso falar para você tranquilamente que significa aí, na minha cabeça, de 60 a 80 milhões de pessoas no Brasil já pegaram, tiveram contato com o Covid. É só você olhar ao seu redor, provavelmente você vai encontrar em qualquer grupo que você vá hoje, você vai encontrar aí 40% pelo menos ou mais de pessoas em qualquer lugar onde você esteja já tiveram Covid. Isso traz a imunidade natural à tona, que é uma coisa muito importante, associado ao alto índice de vacinação. Eu acho que é o que está garantindo para a nossa sociedade o momento que a gente está vivendo. E que, na verdade, ainda não tem uma explicação clara. Se você perguntar para os grandes especialistas do mundo, ninguém sabe dizer por que no Brasil, que se esperava que a gente tivesse um aumento da doença agora, no mês de outubro, por causa da variante Delta, isso não aconteceu. A gente continua tendo um número de casos relativamente pequeno, menor do que foi. O estado de São Paulo não teve mortos ontem, por exemplo, que é incrível. Tem menos de 3 mil pessoas internadas com Covid no estado de São Paulo. É um número ainda alto, mas no pico da epidemia tinha 30 mil pessoas internadas em UTI aqui. Então, a gente realmente está num momento muito mais tranquilo, que traz uma perspectiva de esperança, que a gente possa estar caminhando, deixando de ser uma pandemia brutal, para uma endemia, que é o que eu acho que vai acontecer. A gente vai continuar tendo casos de Covid persistentes, sempre aparecerão os casos, e a gente vai ter casos que podem evoluir mal, um ou outro, infelizmente, assim como a gripe. Ninguém lembra disso, mas todos os anos a gente tem milhares de pessoas que morrem do vírus da gripe no Brasil. Só que a gente não fica pensando nela, a gente não deixa de fazer as coisas porque a gente pode pegar gripe e morrer de gripe. Mas a grande realidade é que isso é uma realidade, pode acontecer. E a gente não pensa nisso porque isso já faz parte do ciclo natural da vida. E eu acho que o Covid vai chegar nesse momento, que é quando a gente chama de endemia. A gente não sabe quando é esse momento, quando é o ponto de virada. Eu espero que o Brasil tenha sido o primeiro país a chegar nesse momento. Eu tenho essa esperança, por causa de todas essas coisas que eu falei, mas eu não tenho convicção ainda e eu acho que ninguém tem. A gente precisa esperar um pouco mais, certo? Certo, mas a gente, graças a Deus, né, e a ciência, claro, a gente está muito mais, vocês profissionais de saúde, médicos e, enfim, evoluíram muito, assim, né, no processo de conhecimento do vírus. No começo foi uma pandemia total mesmo, né, assim, muito difícil, né, lidar com o desconhecido, né, doutor? Ainda é um desconhecido, né, mas a ciência ajudou muito, né, e os exemplos dos países à frente também, a gente consegue fazer um laboratório aí e estudar o nosso caso, né, como você está colocando, né, não tem verdade absoluta, aliás, a ciência não é uma verdade absoluta, ela muda, né, ela é viva, né, mas é interessante a gente ter uma orientação coerente, né, uma análise coerente aí e científica do que está acontecendo, né, então acho que é muito importante trazê-lo, né, até o Saúde em Pauta para estar esclarecendo. Gostaria de tirar algumas dúvidas também, que são dúvidas comuns, se a vacina está funcionando, os tipos da vacina são diferentes, por que a terceira dose ou não, se não tomar a segunda dose, tudo bem, qual que é a sua avaliação sobre isso? Mas depois do intervalo, pode ser, doutor? Pode ser.
Então tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o Dr. Ivan Dantas, otorrinolaringologista, falando pra gente sobre o panorama atual do Covid-19. Até já! Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. De volta com Saúde em Pauta, conversando sobre Covid-19, a situação pandêmica, endêmica aí que a gente está, se já chegou ou não, né, no Brasil, como a gente está conversando com o Dr. Ivan Dantas, ele que é médico otorrinolaringologista e sempre está com a gente aqui trazendo informações, né, sobre, nos direcionando, né, de acordo com a ciência, de acordo com o que vem acontecendo no nosso país, para a gente saber como agir, né. Doutor, as vacinas, né? Então, assim, tem vários tipos de vacinas, as pessoas ainda tem muitos faltosos para a segunda dose, a gente já está aí avançando para uma terceira dose. Qual a importância desse reforço? É fundamental. Na verdade, a gente ainda não conhece, como você mesmo falou, a ciência ainda não nos dá a explicação de quanto tempo dura a nossa imunidade, a imunidade natural, a imunidade da vacina ou de cada vacina específica. Recentemente teve um artigo mostrando que a Coronavac, que foi tão mal falada, ela deixa uma resposta imune satisfatória por mais de um ano. Ainda assim, você viu que a gente teve idosos famosos, como Tarcísio Meira, que faleceu tendo tomado as 2 doses da vacina. E isso acontece para toda e qualquer vacina, em toda e qualquer doença. Você tem escapes imunológicos por motivos mil, desde a imunossenescência do idoso até outras características individuais. Qualquer um de nós pode tomar uma vacina e não necessariamente desenvolver uma resposta imune adequada. Então, por isso que a gente fala que vai continuar havendo casos de pessoas que, infelizmente, vão evoluir mal para o Covid, mas num percentual muito menor. As vacinas, elas se mostraram na prática, quando administradas numa população geral, muito mais eficientes do que parecia ter a eficácia nos estudos clínicos. A própria Coronavac, que parecia ter uma eficácia em torno de 50%, na prática, num estudo que foi feito aqui pelo Butantan, mostrou uma eficiência na vida real de mais de 75%, para evitar casos realmente significativos. E assim foi com a AstraZeneca, com a Pfizer, com todas essas vacinas, que foram desenvolvidas em tempo recorde, graças ao desenvolvimento tecnológico, graças ao advento da internet, da forma como o conhecimento humano está se difundindo, né? Então as pessoas assustam, falam, mas fizeram muito rápido, mas hoje em dia tudo é assim. O conhecimento médico, que demorava anos para sair dos Estados Unidos e chegar aqui, agora chega em segundos, né? Então é por isso que o conhecimento médico conseguiu propagar-se tão rápido a ponto de desenvolver vacinas, graças a Deus, eficazes como foram essas todas, tá? Então todas elas têm uma eficácia muito importante, todas as que a gente tem no Brasil. Todas estão sendo aceitas nos países para onde a gente está podendo voltar a viajar, para quem queira, tá? E a gente tem visto a necessidade de, em alguns grupos específicos, serem revacinados. Os idosos no Brasil foram vacinados logo no início deste ano. A gente sabe que nos idosos a imunidade dura um pouco menos, então optou-se, uma maneira acertada, a meu ver, de fazer a terceira dose. Para a população, né, da saúde, que tem um contato, uma exposição intensa ao vírus, também faz sentido você fazer um reforço vacinal, mas do ponto de vista prático, para toda a população, você tomar as 2 doses te garante um nível de proteção muito alto. Provavelmente você vacinado, com qualquer uma das vacinas disponíveis aqui, você vai ter uma evolução muito mais branda do que você teria sem a vacina, não tenha dúvida. A tua chance de evoluir para uma complicação, para uma sequela da doença, é muito, mas muito menor se você estiver vacinado, e daí a necessidade do uso da vacinação. Assim como na gripe, que a gente toma todo ano, também no Covid vai haver a necessidade de um reforço. Então, por isso, quando você fala de terceira dose, você está falando só de um reforço, que agora está sendo feito no prazo mais curto, mas que provavelmente será
feito todos os anos, como é feito com a vacina da gripe. Essa é a minha perspectiva, provavelmente. Aliás, já está dentro do Programa Nacional de Imunizações, o governo federal já está se programando para comprar, já tem lá para comprar uma quantidade de vacinas que seja o suficiente para vacinar toda a nossa população para o ano que vem. Então, a gente vai ter novamente uma campanha de vacinação do ano que vem. Agora, doutor, uma dúvida, né? A gente tomar a vacina não significa que a gente vai deixar de passar a doença, né? É hora da gente aí tirar a máscara e pronto, cair para a vida? Carol, eu acho que eu nunca mais eu vou ficar 100% sem máscara. Eu não sei se as pessoas sabem, mas no Japão, quando você está doente, você automaticamente sai para o metrô, para a rua, para o teu trabalho. Se você está resfriado, eles usam máscara para proteger o próximo. Isso, na verdade, deveria ser a conduta que deveríamos ter aqui sempre, né? A utilização da máscara é uma maneira de você diminuir a difusão, a dispersão do vírus, né? E eu espero que a nossa sociedade evolua a um ponto que a gente entenda a necessidade desse uso. A gente fala da máscara como se fosse uma prisão, como se fosse uma necessidade ruim. Mas eu, por exemplo, atualmente me sinto muito confortável de trabalhar de máscara, né? E acho que vou manter isso por muito tempo ainda. E eu, sinceramente, acho que existem atividades humanas que a gente precisa utilizar máscara. Se você perguntar para mim o que eu faria, eu manteria todos os ambientes fechados com aglomeração, eu manteria a obrigatoriedade. Mas eu já teria liberado a máscara em todos os ambientes abertos, onde comprovadamente a gente já sabe que a probabilidade de contágio, mesmo que você esteja perto de alguém doente, é muito menor. Então, eu acho que a gente está evoluindo e aprendendo, né? Então, aqui no Brasil, você tem essa disparidade. Uma prefeitura tira a exigência, a outra não. A gente não tem um órgão central falando o tempo todo a mesma língua. Mas eu vi como um erro de alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um exemplo claro. Nos países onde eles tiraram a máscara muito cedo, eles tiveram um aumento de casos muito maior, né? Então, eu acho que esse tipo de comportamento a gente precisa avaliar de acordo com o momento que a gente está vivendo. Hoje, eu não me sinto seguro para ir num ambiente, por exemplo, como um shopping, que é um ambiente fechado, se eu não estiver utilizando máscara, tá? E eu acho que as pessoas deveriam continuar usando, num consultório médico, num shopping, no mercado, onde você vai ter muito contato com muita gente e você pode, se estiver contaminado, passar para outras pessoas. Agora, eu não vejo mais a necessidade da gente utilizar máscara ao ar livre, ou quando você está com a tua família. Ah, mas e eu vou poder me reunir com a minha família? Na verdade, risco sempre existiu. Você pode ter... Antigamente, você podia ir para uma reunião de família e você sair de lá gripado. Gripar o seu pai, tua mãe, ou qualquer um. Esse risco volta a ser real. E eu acho que a decisão é muito pessoal, claro, mas temos que entender que a vida não é isenta de risco. Então, nesse momento, eu acho que os contatos familiares com poucas pessoas, eu acho que devem voltar à normalidade. E acho que as pessoas têm que entender, mas que isso sim, existe um risco inerente. Eu não vou na minha mãe hoje e vou falar para você que não tem risco nenhum de eu contaminá-la. Mas ela estando vacinada, eu sei que a chance dela complicar é muito menor. Então, eu aceito esse risco como algo que faz parte da minha vida e da vida dela, e todo mundo tem que estar de acordo com isso. Então, nos ambientes familiares, eu acho que a gente tem todo o direito de optar por condutas individuais e se liberar dessa utilização. Mas quando a gente fala do contato com o próximo, no ambiente fechado, por exemplo, eu ainda sou muito reticente. Essa abertura global que foi feita, que o governo do estado fez, liberando até boates, que são ambientes fechados, eu não sei se eu estivesse no poder, eu liberaria tudo assim tão cedo, mas eu entendo a necessidade econômica desse tipo de comportamento e até para avaliar como é que vai ser esse comportamento, né? Como é que vai ser daqui para frente, tá? Então, eu acho que a gente deve, sim, continuar se precavendo. Eu acho que a utilização de máscara é algo que veio para ficar em alguns ambientes e situações, mas que a gente pode se dar ao luxo de ambientes familiares, exclusivos, específicos, a gente começar a pensar numa liberação maior. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, por ajudar a gente a esclarecer algumas questões, porque é como você disse, né? Cada cidade faz uma coisa e é mesmo, né? A gente não tem um norte só.
são vários nortes, né? A gente já não sabe mais o que é teoria da conspiração, o que é ciência, o que é comprovado, o que não é, o que é observável cientificamente, o que não é, né? Então a gente fica meio no meio do tiroteio aí, um pouquinho perdido. Então é bom trazer essa luz pra gente no programa de hoje. Obrigada, viu, doutor? Imagina, sempre à disposição, quando precisar de alguma coisa, pode falar comigo, tá bom? Combinadíssimo. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa até agora, o Saúde em Pauta. Espero que a gente tenha, que o doutor Ivo tenha esclarecido aí várias dúvidas, né? Que são comuns, são dúvidas minhas, do pessoal que trabalha comigo, da minha família, e são dúvidas que com certeza podem ser dúvidas suas também, né? Então a ideia é essa, é esclarecer, trazer mais um pouquinho de conforto, qualidade de vida para seguir o caminho aí com consciência, né? E se protegendo. Cuide-se, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!